Pode demorar, 07, pode demorar. O que é isso pendurado aqui, 07? Mandei o senhor levantar? Flexão 2. Todo ano na PM é feita uma seleção. Quem vai fazer o curso pra andar no caveirão na polícia? E a gente começa pesado o nosso podcast de hoje. Vamos ficar ligados juntos, na verdade, meu amigo Inácio José, o bicho vai pegar. Inácio. Faca na caveira, meu amigo. Muito bom estar aqui mais uma vez, João Lucas. E o nosso convidado de hoje, ele tem experiências que eu particularmente nem sonho em ter. Todo mundo já viu essas experiências em filmes, documentários. Ele é da Polícia Militar do Ceará. Técio Freitas, prazer recebê-lo aqui na Rádio Ceará. Vai ficar ou vai pedir pra sair, Técio? Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Tá olhando pra mim e rindo por quê, meu irmão? Olha aí, sentiu aí? Tá vendo alguma coisa engraçada aqui, meu irmão? Eu vou nem olhar pra ele, vai que ele puxa aí o... Tem alguém aqui com cara de palhaço, por acaso? Tô brincando, gente. O Inácio quase colocava a mão na cabeça. Rapaz, aí já. Tô nervoso, né? Tava suando as mãos. Cara. Tá devendo alguma coisa, Inácio? Não, mano. Só o amor, que Deus diz que nada devemos aos outros a não ser o amor. E aí, Técio, é bom ser policial? Olha, João Lucas, eu devo te dizer pra você, pra o Inácio e todos que nos ouvem que eu acho que é uma das grandes experiências, uma das grandes realizações da infância da gente, né? Não tem um menino que não tenha sonhado na vida ou em ser motorista ou em ser policial. Então, eu não sou motorista, né? Profissional, mas sou policial militar no estado do Ceará. E devo dizer que é uma experiência muito boa em muitos momentos, né? Na grande maioria dos momentos é uma experiência legal de vida que realmente acrescenta muito para a prática de vida da gente e também para a vida cristã. Técio Freitas, é o seguinte, o assunto de hoje tem a ver com forças policiais, obviamente, e o tema é servir a qual exército, do Brasil ou de Cristo? Técio Freitas, o cristão, ele pode servir as forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, forças policiais, isso vai contra a sua fé, a fé do cristão, ou as duas coisas podem andar juntas perfeitamente? Eu posso servir a Deus servindo ao meu país nas forças armadas e também nas forças policiais? Olha, João Lucas, antes de responder a sua pergunta, vale dizer que as polícias militares no Brasil, elas são uma espécie de extensão do Exército, né? Porque elas são forças auxiliares da reserva do Exército. A nossa legislação prevê isto, né? E assim, por prática e também por teoria, eu digo que sim, é possível, né, ser cristão e servir as forças armadas e as forças policiais, e também por extensão a outras instituições de segurança que não são militares, como Polícia Civil, Polícia Federal e talvez também na área de segurança privada que trabalha fazendo algo parecido com o que a Polícia Militar faz, né? E de já, João Lucas, para embasar aqui a minha opinião, eu queria só ler aqui rapidamente o que está em Romanos capítulo 13, quando Paulo diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e terás o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Então, acredito que mais do que uma responsabilidade social, né, uma responsabilidade civil como cidadãos aqui da terra, nós também temos esse embasamento de Deus, porque creio eu, como está escrito aqui na palavra, que as polícias, as autoridades, os magistrados, né, são braço de Deus aqui na terra para a execução do bem. Imagine só como seria o mundo se não existissem forças armadas, forças policiais. Ai do mundo! Por exemplo, se ninguém tivesse combatido Adolf Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, o que seria do mundo? Também o terrorismo, se não existissem forças armadas para combater o terrorismo.
As Forças Armadas foram criadas por uma boa causa, né? Elas existem para defender o país. E você, como cristão, ao defender o seu país, você está também servindo a Deus. Uma vez que você se envolve em alguma coisa que está ligada a Forças Armadas, né? Por uma causa boa. Por exemplo, no Brasil, o objetivo das Forças Armadas é defender a soberania do país. É uma boa causa. Ou seja, está em perfeita harmonia com a sua fé e com o seu compromisso com Cristo. Acho que não precisa nem ir muito longe, assim, a questão de Hitler. Só a gente olhar para a humanidade ao nosso redor. A humanidade é tendenciosa ao mal. Exatamente. Pessoas roubam, tentam matar umas às outras e é preciso dessa força que, mesmo sabendo que a humanidade, o único caminho para a redenção é Cristo, essa força que vai organizar as coisas para não virar um caos total. Com certeza o mundo, né, Tess? O mundo jaz no maligno, até Jesus voltar só vai ter violência, só vai ter desgraça, e não dá para combater a violência com flores, né? Embora alguns, né, querem impor aos policiais que combatam a violência com palavras e com sorrisos. Ou com livros de pedagogia, né? Só se tacar o livro. Infelizmente, a gente tem, o que a gente vive hoje, muitas das vezes, infelizmente, no Brasil, é uma rede de hipocrisia muito grande, onde se diz que a violência ela deve ser combatida com mais escolas, com mais oportunidade de emprego. A gente sabe que isso é uma verdade, mas que é uma verdade que não vai produzir frutos para hoje, né? Não adianta você pegar um assaltante que nesse momento está com arma na mão cometendo um assalto e levar ele para dentro de uma escola. Você tem que combater, tem que ter uma medida imediata, repressiva, né, eficiente, e infelizmente é a regra da humanidade. Nós ficamos aí para este serviço, né, que é um pouco mais grosseiro, um pouco, né, rude, mas que tem que ser feito e efetuado. Nenhuma sociedade do mundo, diga-se de passagem, Inácio e João Lucas, você que nos ouve, ela existe de maneira pacífica e organizada sem polícia. Você vai para os países de primeiro mundo, onde o índice de qualidade de vida é lá em cima, né? Tem um estilo de vida totalmente diferente do nosso, uma cultura diferente do nosso. Você vai ter lá a figura da polícia ostensiva, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Inglaterra, em todo lugar do mundo. E você vai também nos mais pobres países da África, tem que ter também a figura da polícia ostensiva, porque sem essa figura, né, a sociedade, infelizmente, ela tende ao caos, como já foi observado por vocês. Com certeza, Técio, né? A polícia é uma bênção de Deus, as Forças Armadas são bênçãos de Deus, porque o que seria do nosso Brasil sem as nossas Forças Armadas, né? Levando saúde para povos indígenas, trazendo segurança, né, para o nosso país. E a Bíblia tem sim, como você leu aí, né, algo a falar sobre autoridades, né? E podemos incluir aqui o serviço militar, né? O jovem servir a sua pátria nas Forças Armadas. A Bíblia contém uma grande quantidade de informações sobre o serviço militar. Vemos homens, né, de caráter, homens fortes na Bíblia que se envolveram em guerras em prol da sua nação. No caso Israel, vemos Davi e muitos outros, né? Sansão, que tinha a função de proteger, né, o seu país. São exemplos de homens, né, que serviram a Deus protegendo o seu povo, né? Sansão, no caso aqui, ele caiu em pecado, mas não é esse o assunto. Mas, de qualquer forma, ele era um libertador. Vemos Josué, né? Josué também. Alguém pode dizer, mas na época do Antigo Testamento era diferente. Não, entenda que estamos falando da questão de servir o seu país para a glória de Deus. Hoje, Deus deu autoridade ao Estado de proteger, de providenciar a proteção para o seu povo, e é dever do Estado. E, obviamente, em um mundo caído, né? Infelizmente, em um mundo onde existe o pecado, é inevitável a guerra. A guerra faz parte do mundo, infelizmente. O mal tem que ser combatido, e só pode ser combatido com armas, com força, com punho de ferro e, é claro, sempre respeitando a Deus e a lei do país. Interessante que a Bíblia, inclusive, né, usa termos militares para descrever
o ser forte no Senhor ao vestir toda a armadura de Deus, como nos mostra Efésios 6, versículos 10 a 20. Nós somos sim soldados de Cristo, somos servos dele, fomos chamados pelo nosso general que é Cristo para lutarmos contra as forças do mal, contra o mundo, contra a carne e contra o diabo e seus demônios. E isso não nos impede de também servirmos no exército da nossa pátria terrena, no nosso Brasil. E a respeito, né, do cristão, né, no serviço militar, beleza, o cristão pode, né, servir as Forças Armadas, mas ele lá dentro. Acredito que assim, que na minha cabeça, né, eu dividi isso, né, dentro, no seu caso policial, cristão como policial dentro da corporação, os desafios que ele vai ter lá dentro, né, porque a gente sabe que não é um trabalho como qualquer outro, e também na sua atuação realmente em campo contra o crime, fazendo as rondas, porque tem esses dois desafios, porque você tá vendo um assalto ocorrer na sua frente, é muita coisa que tá passando pela sua cabeça. Você como cristão, assim, no seu caso, não sei se você já passou por isso na sua carreira militar. Já tive o desprazer, né, de trocar tiro com o assaltante, e realmente é algo muito tenso, né, muito tenso, é muito... inclusive estava com outra pessoa cristã lá também, e a gente fica realmente uma mistura de emoções muito grande, porque a gente sai de casa, deixa a família da gente, no caso do sargento lá que estava comigo, deixou esposa, filho, tem um filho especial, ou seja, uma família que precisa que ele volte vivo para cuidar, para dar o sustento, e tem a questão do dever legal, valores cristãos, mas enfim, o próprio texto que nós já lemos aqui, ele nos baseia, nos dá biblicamente o entendimento de que se algo está previsto pela autoridade superior, ou seja, a autoridade, nós somos a representantes dessa autoridade, que a autoridade maior é o Estado brasileiro, é o Estado democrático de direito, essa que é a autoridade. Se está previsto no manual da autoridade, que são as leis, que você pode inclusive usar da sua arma para suspender algum direito, inclusive o direito à vida do delinquente, em caso previsto no Código Penal, como legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade. Se você, como cristão, tiver de usar a sua arma, infelizmente até mesmo o mais extremo, que às vezes as pessoas muito perguntam pra gente, rapaz, e se você um dia precisar alvejar alguém e essa pessoa morrer? Se for de acordo com a autoridade, o que a autoridade prescreve, o que a lei prescreve, biblicamente eu tenho essa consciência, e assim como qualquer cristão deve ter essa consciência de que diante de Deus você cumpriu o seu papel e o seu dever. Sim, e quem se matou foi o cara, né? O cara foi querer fazer besteira, né? Foi querer assaltar, exatamente, ele que buscou a morte. A gente vê no livro de Neemias, por exemplo, Neemias escalando o povo para reconstrução dos muros, mas é uma orientação bem clara. Com uma mão vocês vão fazer a obra e com a outra vocês empunham, segura a espada, porque se tiver uma necessidade vocês vão fazer uso da espada de vocês. Exatamente. E se defender. Biblicamente, nós como cristãos não temos nenhum impedimento para se alistar no exército ou servir as forças policiais, né? Muito bom, Técio. E existe algum texto a mais na palavra de Deus que possa nos dar alguma orientação sobre o cristão servir, fazer parte das Forças Armadas? E uma vez servindo, né, como agir, como deve se comportar? No texto de Lucas, capítulo 3, quando João Batista estava pregando, alguns soldados chegaram para ele e disseram, interrogaram também dizendo, no versículo 14, né? E nós, o que faremos, né? E João Batista disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então nós vemos aqui basicamente um princípio para a vida do agente de segurança, assim, por assim dizer. Hoje a lei já vem também dizer, né? Ninguém trateis mal, a gente ouve muito falar hoje sobre o abuso de autoridade, né? E realmente se o cristão ele for agente de segurança e estiver abusando da sua autoridade, realmente não está de acordo com a palavra de Deus, defraudar, usurpar direitos, né? E a questão da corrupção financeira, contentai-vos com o vosso soldo. É uma recomendação que exatamente, não só para quem é agente de segurança, mas para toda a vida. Foi chamado pra... Chegou a tropa de elite.
É, meu irmão, é faca na caveira. Valeu, Técio, obrigado, cara. Eu que agradeço. É, o Técio aí não pediu pra sair, foi até o fim, né? Tá acostumado já. Aguenta aí a pressão. Valeu, Inácio. Valeu, até a próxima. E essa foi mais uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.